Olá, salve Maria, paz de Cristo a todos. Eu me chamo Ingrid e eu sou psicóloga. Como a gente sabe, né, durante essa formação em psicologia é feito todo um estudo, teorias, para poder ajudar a aliviar o sofrimento das pessoas. A maioria das pessoas procura um psicólogo nesse intuito de aliviar o sofrimento que está passando, resolver alguma dificuldade, passar por alguma situação, tendo uma outra visão, né, da ciência. Então, a psicologia ela veio nesse intuito de entender a mente humana, de principalmente ajudar nessa questão do sofrimento. E eu, como psicóloga, assim, durante o curso, tinha esse intuito, né? Entrei no curso nesse intuito de ajudar o próximo, principalmente crianças que estão em sofrimento, com dificuldades. Então eu tinha isso muito forte. E ao longo de algumas situações da minha vida, eu fui vendo que o sofrimento ele é visto de uma outra forma, principalmente conforme Jesus nos ensina. Porque eu ficava me perguntando antes, sem ter muito entendimento. Eu ficava olhando para o céu e pensando, como um Deus tão grande, tão maravilhoso, que criou, nos fez tudo, nosso coração só bate porque Ele está permitindo. Porque se Deus permitiria um sofrimento, porque existe a morte. Eu ficava me perguntando isso, mas eu não conseguia obter uma resposta, eu só ficava naquele intuito. Tem algum sentido, é para algo, porque Deus não ia permitir um sofrimento só por sofrer, para ver seus filhos sofrer. Então eu ficava com essa indagação. Mas depois passaram os anos, essas perguntas na minha cabeça passaram, fui seguindo a vida, fui fazendo um curso da psicologia nesse intuito de ajudar o próximo. Até que chegou o tempo que, pela graça de Deus, eu me casei e começaram a vir as gestações. E durante as gestações, cada gestação ela teve uma mensagem que eu relacionei com a mensagem de Nossa Senhora de Fátima, também conhecida como Nossa Senhora do Rosário. Ela se apresenta na sua aparição em Fátima, eu sou a Senhora do Rosário. Então, quando eu tive a minha primeira gestação, ela foi uma gestação muito complicada desde o início. Tive muito sangramento. Esse sangramento, quando eu e meu esposo íamos para o hospital fazer o exame, só mostrava que não identificava o que estava acontecendo, mas mostrava que poderia acontecer o aborto espontâneo a qualquer momento. A gente ia conversar com os médicos e os médicos falavam: é provável que daqui a algumas horas aconteça o aborto espontâneo. Na hora que eu ia fazer o exame para verificar como estava o nosso filho, aí o médico falava assim: não abortou ainda, tá ali ainda. Então era muito negativo a questão dos resultados, da fala dos médicos. Não nos transmitia nenhuma esperança de que nosso filho iria resistir, né? Então eu e meu esposo nesse tempo começou a quaresma da igreja e estava tendo a oração do Santo Rosário pela madrugada com o sacerdote Frei Gilson. E a gente começou a fazer essa quaresma nesse intuito da salvação da vida do nosso filho. E a gente foi fazendo e rezando o Santo Rosário e clamando até que passou o primeiro trimestre de gestação. Pela graça de Deus, não abortou, continuou. E chegou o momento da segunda quaresma da igreja, né, que é a quaresma de São Miguel. Eu ainda estava gestante e estava tendo dificuldade em relação ao crescimento fetal do nosso filho. Eu estava com problema na artéria, como se tivesse coágulos na artéria que passa os nutrientes para ele. E isso fez com que ele não tivesse um crescimento normal. Então ele estava tendo um crescimento maior da cabeça e do corpo estava tendo menos. Os nutrientes que vinham, o organismo dava... É como se o organismo priorizasse o crescimento do crânio. E aí ele não estava se desenvolvendo normalmente. E ele mexia pouco também. Então isso trazia muito medo para nós. O que vai acontecer? E a gente, novamente, o Santo Rosário. E quando a gente estava rezando o Santo Rosário, era o momento que ele mais se mexia na minha barriga. Então era rezando e sentindo ele ali se mexendo e me transmitia muita esperança. Deus quer essa vida, Deus está preparando. E sentindo a intercessão de Nossa Senhora nessa gestação. E pela graça de Deus, nosso filho nasceu, nosso primeiro filho nasceu no dia 13/7, no dia que Nossa Senhora em Fátima ela aparece e ela pede nesse dia para que as pessoas rezem o rosário todos os dias. É nessa data que ela, na sua aparição, ela mostra para os 3 pastorinhos o inferno, mostrando como os pecadores que estão ali sofrem
E é um sofrimento que não tem fim, porque é eterno, né? A morte é eterna, definitiva. Então, nessa aparição, nesse dia, 13/7, Nossa Senhora pede para rezar o Santo Rosário todo dia, pedindo pela conversão dos pecadores, pedindo pela paz do mundo. E eu afirmo para vocês que foi através do Santo Rosário que eu alcançava a paz no meu coração, em meio àqueles tormentos de que poderia acontecer o aborto, poderia dar algum problema grave em meu filho. Então, eu alcancei essa graça por meio da intercessão de Nossa Senhora, que pedia a Jesus por mim, pelo meu esposo, pelo nosso filho. Então, ele nasceu dia 13/7. A nossa segunda filha teve a mesma situação, só que foi ainda pior, porque a gestação, o sangramento era muito mais intenso. Eu chegava a ficar... Quando eu dormia, e quando eu acordava, a cama estava encharcada. Muito sangue. E o nosso colchão, inclusive, ficou bem danificado por conta desses sangramentos, que era muito intenso. E a gente ia para o hospital, fazia exames e só dizia, não tem nada. Não tem uma explicação para esse sangramento, não tem. E sangrando, e não parava. E estava com um indicativo muito grande que iria acontecer o aborto, que não seria possível prosseguir por conta da quantidade de sangue. E um dia, e a gente estava também num período de quaresma, quando a gente estava com essa segunda gestação. E a gente novamente vamos se apegar a Jesus através de Nossa Senhora. E quando a mãe intercede por nós, Jesus nos ouve. Então a gente começou a clamar novamente. E teve um dia, nesse período de quaresma, que estava tendo adoração ao Santíssimo. E foi proclamado que naquele momento Jesus, que estava na Eucaristia, estava estancando todo o sangramento. E naquele momento eu senti como se tivesse, eu não sei explicar bem, como se tivesse um poder na minha barriga. Eu já estava com a barriga um pouquinho grande já, e aquele sangramento não parava, mas naquele momento eu senti como se fosse um poder, e a partir daquele dia não sangrou mais. Não teve mais nenhum sangramento. E a gente só continuou rezando, né? Agradecendo também a Deus por ter parado o sangramento. E o restante da gestação prosseguiu normalmente, graças a Deus. E no final da gestação a gente só teve uma complicação em relação à bolsa. A bolsa estourou antes do tempo, né? Era para nossa filha nascer 2 semanas depois, só que ela nasceu antes porque começou a bolsa estourou. E tivemos complicações com o hospital, que não estava dando certo fazer o parto. Mas depois, pela graça de Deus, foi realizado o parto. E para confirmar que foi uma intercessão de Nossa Senhora, ela nasceu também no dia 13/7, mesmo dia do nosso filho, o primeiro. Então, quando ele estava completando 1 aninho, ele estava recebendo o presente da irmãzinha no hospital. Então, foi uma confirmação para nós. Nossa Senhora esteve ao nosso lado, intercedendo por essas 2 vidas. Então, a gente, a partir desses 2 acontecimentos, a gente decidiu na nossa família Santo Rosário todos os dias. É um pedido de Nossa Senhora, ela é mãe, ela sabe o que é melhor para nós. Então a gente começou a rezar o Santo Rosário todos os dias e clamando a Nossa Senhora as graças que a gente precisa, né, para prosseguir. E a gente foi prosseguindo até que chegou um momento que a gente teve a nossa terceira gestação e ela foi diferente. Nessa terceira gestação, quando eu estava com 13 semanas, 13 semanas de gestação, normalmente eu estava fazendo as coisas de casa, cuidando dos nossos 2 filhos, e teve um dia que eu escutei uma voz. Eu não sei explicar, eu realmente não sei explicar de onde veio, o que foi. Eu só sei dizer que teve uma voz na minha consciência que dizia assim, se prepare para entregar o sofrimento. Aí eu fiquei com aquela frase, se entregar o sofrimento? Como assim? Eu não entendi. Mas ali ficou aquela frase, se prepare para entregar. E pouco tempo depois, isso foi numa parte da noite, quando eu fui dormir, já no final da noite, começou uma dor muito intensa, e um sangramento abundante. E aquela dor, acho que só quem teve um aborto espontâneo sabe o quanto é difícil, é uma dor muito forte, parece que você está se contraindo toda por dentro, seus órgãos, é algo muito forte a dor. Inclusive eu chegava a vomitar de tanta dor. Era uma dor que parecia que meu estômago não aguentava e botava para fora. Era muito forte. E quando começou esses sangramentos, a gente esperou a noite passar e clamando a Nossa Senhora, pedindo ajuda a ela para que a gestação não ocorresse, o aborto. E a gente foi no outro dia pro hospital. Eu falei pro meu esposo, eu acho que
realmente essa gestação não vai prosseguir. Eu tô sentindo algo muito forte, as dores. E eu falei pra ele, vamos pro hospital. E a ida pro hospital foi com muito vômito, muito sangramento, muito intenso. E quando chegamos no hospital, esperando o atendimento, eu lembrei dessa voz na consciência. Entrega o sofrimento. Então, naquele momento que a dor estava muito intensa, eu começava a clamar, entregando pela minha conversão, pela conversão do meu esposo, pela conversão dos nossos familiares, pela conversão de todos nós, e ficava clamando, clamando. E também fazia pedidos particulares que eu estava em mente naquele momento, por pessoas específicas, e fiquei clamando e clamando. E aquela dor que estava como se sem sentido, em desespero, ela tomou um novo sentido. Aquela dor não era mais em vão, não era uma dor só de sofrimento, aquela dor tomou um sentido, que ela estava sendo transformada em oração, em oferecimento, estava oferecendo aquela dor. Então era uma dor que tinha algo para oferecer. E eu unindo aquela dor a Jesus, a paixão de Jesus, e oferecendo, e oferecendo. E ali eu tive força, porque estava muito intenso. Então no momento que eu fui atendida pela médica, foi o momento que jorrou mais sangue. E ela até falou assim, não dá pra lhe atender assim. Vá até o banheiro, vê se você consegue se limpar um pouco e você volta. Então eu e meu esposo fomos para o banheiro. E naquele momento, nosso filhinho apareceu. Tão frágil, tão pequeno. E aquela dor foi imensa. A gente ter nossos filhos precisando de nós e a gente não podia ajudar em nada. Ele já estava morto, muito pequenininho, só tinha 13 semanas. E aquela dor, eu e meu esposo, a gente se uniu para entregar. E na mensagem de Nossa Senhora de Fátima, ela convida os 3 pastorinhos a oferecer os sofrimentos, os sacrifícios, pedindo pela conversão dos pecadores, pela paz do mundo. Então ela é uma mensagem que às vezes a gente fica até assim, como assim? 3 crianças oferecer os sofrimentos? A criança geralmente é brincar, se alimentar, dormir, estudar. Ela pediu a 3 crianças para oferecer seus sacrifícios. E aquelas crianças faziam jejum. Aquelas crianças amarravam cordas na cintura e ficavam andando longas distâncias, oferecendo aquela dor que elas estavam sentindo. Aquelas crianças, elas rezavam de joelho por muitas horas. E elas sofreram muitas outras situações de humilhação, de dificuldades. Então, aquele sofrimento que elas passaram, elas ofereceram. E Nossa Senhora, nessa aparição, ela confirma que o sofrimento não é em vão. A gente pode oferecer. Não é que a gente vai procurar o sofrimento, né? Mas é inevitável não sofrermos. O sofrimento faz parte. Nosso Senhor, nosso Jesus, sofreu. E o sofrimento dele foi redentor. Foi através desse sofrimento que ele nos salvou. O céu se abriu para nós. Então a gente também precisa assumir a nossa cruz, os nossos sofrimentos, para um dia, com a graça do Senhor, a gente também poder herdar o céu. E por último, a gente teve a nossa 4ª gestação. Foi uma gestação que está bem recente, eu ainda estou bem sentida por tudo que aconteceu. A gente passou também por momentos de sangramento no início da gestação. Clamamos também muito através do Santo Rosário. E a nossa pequenininha, a nossa filha, ela resistiu esse primeiro trimestre. A gente conseguiu descobrir que era uma menina. E eu fiz uma promessa a Nossa Senhora. Enquanto eu rezava o rosário, eu falei que se ela resistisse, que eu descobrisse, né? Eu ainda não sabia que era uma menina. Eu fiz essa promessa no momento que estava tendo muito sangramento e risco de aborto espontâneo. Então eu falei a Jesus que se ela prosseguisse, se essa gestação prosseguisse, essa criança teria o nome de Jesus. Eu falei que aquela criança seria dele, né, de Jesus. Então a gestação prosseguiu, passou por um momento muito delicado no início, de muitas dificuldades que a gente estava passando também no nosso servir, que a gente tem uma pequena loja de cadernos católicos, e a gente estava passando por muita dificuldade, mas chegou um momento que a gestação foi prosseguindo, por graça de Deus, só por graça. E então a gente chegou a descobrir que era uma menina, colocamos o nome Mariana, em homenagem a Nossa Senhora, e de Jesus, para cumprir a promessa, Mariana de Jesus. E chegou um momento que a gente estava no 6º mês de gestação. E de forma
inexplicável, eu comecei a ter um inchaço muito grande, comecei a vomitar, a ver estrelas na visão. Então eu e meu esposo decidimos e fomos para o hospital. E lá foi diagnosticado como pré-eclâmpsia, o que eu estava sentindo. E tive que ficar internada, foi bastante difícil essa situação. Até que chegou o momento que foi informado que era preciso fazer um parto de urgência, parto cesáreo. E nossa Mariana, ela tinha completado 7 meses de gestação no dia que foi programado o parto. E foi no mês do Sagrado Coração, mês de junho. Então, no momento do parto, um pouco antes, eu falei que ali iria começar o meu calvário. Essa fala veio de forma espontânea. Vai começar meu calvário. E realmente foi um calvário para mim. Eu fui cortada, depois tive um derramamento de sangue muito grande, uma hemorragia grave. E depois disso, depois de 3 dias, a nossa filha, que estava na UTI neonatal, ela não resistiu. Eu cheguei a pegar ela no braço e naquele momento de dor, da morte, eu também senti a paz da ressurreição. Naquele momento, que foi um momento muito delicado, eu senti uma paz muito grande. E eu não sei explicar pra vocês, eu só sei dizer que não é por merecimento eu ter sentido isso, mas foi porque Deus sabia que eu precisava dessa graça para suportar a dor de uma perda tão forte como essa. Nossa filha já bem grandinha, formada, toda formadinha. Então eu precisava sentir essa graça e ver que o céu se abriu, de que o céu existe, que tem a paz do céu. E naquele momento, que era um momento para eu me desesperar, eu estava anestesiada por aquela paz que eu sei que não é humana, eu não sei explicar. E naquele momento, minha esposa chorando, eu fiquei consolando ele, com uma certeza muito forte: nossa filha está no melhor lugar que existe, ela está bem. Deus teve um sentido para a vida dela. E ali eu fiquei consolando meu esposo. Até hoje é muito difícil relembrar essa perda. Eu relembro com muita frequência. E às vezes quando vem outros sentimentos eu busco lembrar dessa paz que eu senti. E é até meio assim difícil. É no momento da perda que eu senti a paz. Então eu tento lembrar isso. E essa última gestação, a nossa filha, ela nasceu no dia 1º de junho e ela nasceu às 12 horas e 1 minuto. E na aparição de Nossa Senhora de Fátima, ela aparecia no dia 13 de cada mês, sempre à mesma hora, por volta de 12 horas. E tem uma simbologia, porque que Nossa Senhora aparecia sempre nesse horário. Porque às 12 horas é o horário que o Sol está no centro. É o horário que o Sol ele irradia mais os seus raios, a sua luz, que ele aquece mais. Então, para demonstrar que a mensagem de Fátima, ela traz essa luz de Deus, essa esperança da vida eterna, através da nossa conversão. Para herdar o reino dos céus, essa luz, essa esperança, é preciso ter a nossa conversão. Também ela traz a questão da gente oferecer nossos sofrimentos, que esses sofrimentos, em Deus, eles se transformam. A dor, que é escura, ela se transforma em luz, em redenção, em corredenção da nossa parte, cooperando com Jesus. Porque Jesus é a cabeça, é o centro. E nós que estamos aqui na Terra peregrinando nessa vida, nós somos o corpo de Jesus, seus membros. Então Jesus, ele continua sofrendo em nós. E esse sofrimento, ele tem esse sentido corredentor. Então, se a gente unir nossos sofrimentos ao sofrimento de Jesus, ele se transforma nessa escuridão, nessa questão muito pesada em corredenção. A gente pode oferecer pela nossa conversão, pela conversão de nossos familiares. Esse sofrimento se transforma. Como eu disse, não é que a gente vai procurar o sofrimento. Claro que a gente pode fazer um jejum, a gente pode oferecer um sacrifício, mas aquele sofrimento que vem de uma perda, de uma situação muito difícil, a gente não vai procurar isso. Mas vai vir. A gente sempre sofre em alguma área, ou emocional, ou física, de saúde, ou financeira, ou pessoal, de relacionamento, de casamento, de família. Sempre tem um sofrimento. Então, o que eu quero trazer nessa mensagem do que aconteceu comigo aqui,
Se você está passando por algum sofrimento, ele tem um sentido. Então, busque unir o seu sofrimento ao de Jesus. Busque cumprir o que Nossa Senhora veio para nos dizer aqui. Conversão, sacrifício. Reze o Santo Rosário meditando na vida de Jesus. Que o Rosário é isso, gente. É a vida de Jesus meditada através das Ave Marias. Pedindo a Nossa Senhora que nos ensine a contemplar cada mistério de Jesus aqui. Então, outra coisa que eu queria dizer é que depois da Santa Missa, que a maior oração que um cristão pode fazer é participar da Santa Missa em estado de graça, receber Jesus Eucarístico, que é o pão da vida. Depois da Santa Missa, a oração mais forte que existe é o Santo Rosário. Muitos santos já testemunharam isso, muitos acontecimentos confirmaram essa graça que o Santo Rosário traz. Então, através do que eu expus para vocês, eu quero convidar vocês a rezar o Santo Rosário, a rezar em família, a entregarem os sofrimentos que vocês estão passando, a clamar pela conversão e crer com esperança na vida eterna, no céu, que realmente Ele existe, Ele é verdadeiro. Deus não deixaria nós sofrermos em vão. Deus não permitiria isso com seus filhos. Ele nos ama. E os nossos sofrimentos têm um sentido. E os sofrimentos muitas vezes também nos ajudam a crescer espiritualmente, a amadurecer na vida. Além desse sentido espiritual que eu expliquei para vocês. Então vamos ver o sofrimento com outros olhos. Claro que muitas vezes a gente precisa de uma terapia, de um aconselhamento, mas a gente não pode correr do sofrimento, querer camuflar com outras coisas, né? Tem muitas pessoas que não estão nem precisando de um medicamento, mas para não passar por aquele sofrimento, tomam um medicamento psiquiátrico, outros vão para as drogas, para bebidas, para entretenimentos que muitas vezes não contribuem com o crescimento da pessoa. É só realmente esquecer o que está acontecendo e perde tempo. Né? Muitos entretenimentos têm só essa função. Então, precisamos assumir o sofrimento, pegando na mão de Nossa Senhora e de Jesus e vendo com outros olhos. Então, que Deus nos conceda a maturidade, que nos conceda a graça de perseverar em meio à dor, de unir nossos sofrimentos ao de Jesus e que Ele possa ser um sofrimento corredentor, possa ter graças através dessas dores. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.